Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar uma mexida aqui um pouco falando dos processos de eletrização, entender um pouco eles, né? Então vou colocar aqui, processos de eletrização. Tá? Bem, a aula anterior de eletrostática fala sobre o conceito da carga elétrica. Né? Entender o que é a carga elétrica, o que é um corpo negativamente carregado, positivamente carregado. Se você não acessou, não sabe ainda o que é essa carga elétrica, indico tu a dar uma olhada no vídeo, tá aqui. É só clicar, dar uma olhadinha antes, depois volta para cá, certo? Para a gente conseguir entender alguns pontos importantes ali, né? Claro, caso ficar dúvida no meio do caminho, pode voltar o vídeo, ver de novo, pegar, ver lá, certo? Tá aí. Ok? Lembrando que na descrição tem um link para uma lista de exercícios deste conteúdo, certo? E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, certo? Para ajudar o canal. Então, vamos lá. Os processos de eletrização são os processos os quais nós iremos utilizar para conseguir obter corpos eletricamente carregados, né? Sabendo que na natureza, certo, um corpo tende a querer estar neutro, né? Isso significa que o número de elétrons é igual ao número de prótons, né? Ou melhor, a quantidade de carga, que eu vou chamar de Q negativa, igual à quantidade de carga positiva. Então a carga líquida acaba sendo zero, o corpo se torna neutro. Tá? Faltou um acentinho aqui, certo? Então temos três processos de eletrização que podemos utilizar para conseguir desfazer, né, este equilíbrio eletrostático, né, essa quantidade de carga líquida nula, né, conseguir dar uma diferença, que é os processos de eletrização, que são três processos, chamada eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, né? Vamos então comentar esses três aqui com exemplos, certo? O primeiro deles, então, é a chamada eletrização por atrito. Que bem, o próprio nome já acaba dando uma ideia, né, uma suposição. Vai ser a partir da fricção entre dois materiais, certo? Então, é a partir justamente do atrito, né, da eletrização por atrito, da fricção entre materiais. Lembrando que os materiais aqui, né, tem que ser feitos de substâncias, ou melhor, né, diferentes constituintes. Diferentes constituintes, certo? Porque se eu utilizar dois corpos, sei lá, por exemplo, feito dois de vidros e atritar dois corpos de vidro, não vai haver eletrização por atrito. Os dois são feitos do mesmo material, né? A diferença de material é o que vai dar ao atrito a capacidade de eu poder fazer essa eletrização devido à diferença de eletronegatividade dos materiais, né? Alguns materiais têm constituintes que têm uma tendência maior a receber elétrons e outros a perder. E isso aí acaba causando essa eletrização. Então, um exemplo aqui, bem básico, é um exemplo clássico onde nós colocávamos um pente, fazer aqui um cabelinho, onde nós atritávamos um pente, um experimento bem clássico, bem conhecido por muitos, né? Que é de quê? De atritar o pente no cabelo, certo? Fazer uma mãozinha aqui. Não deu certo? Mas bem, de atritar um pente, uma escova no cabelo, certo? Temos cabelo, temos pente, materiais diferentes, certo? E devido a este atrito,
o que ocorre, né? Entre um desses materiais aqui, entre o cabelo e o pente, um deles vai sofrer uma perda de elétrons, né? Devido a este atrito. Nós dizemos que as nuvens eletrônicas interagem, mas aí já acaba complicando demais, né? A nível macroscópico. Bem, o cabelo, neste caso, ele tende a perder elétrons. Só que o que acontece? Esses elétrons, eles não vão sumir do nada, eles têm que ir para algum lugar. E bem, para onde que eles vão? Eles vão vir para o pente. Então, a eletrização por atrito acaba causando isso, esse transporte de carga elétrica negativa de um corpo para outro, né? Precisa decorar qual corpo vai... Se eu esfregar o pente no cabelo, como é que eu vou saber quem ganha, quem perde? Né? Existe uma coisa chamada série triboelétrica, que determina isso, quem tem a tendência de ganhar e de perder elétrons, certo? Só que aqui não vem ao caso, a gente não precisa decorar isso, não é algo que é cobrado em vestibular para saber dessa série, mas entender que um perde e o outro ganha. Neste caso, o cabelo perde, o pente ganha. Né? Bem, disso, o que ocorre, né, no final? Que eu vou ter um pente, olha só, aqui eu vou ter um pente com excesso de cargas negativas na região que se esfregou no cabelo, ok? E o cabelo, né, vou fazer só o cabelo aqui agora, vai ter um excesso de cargas positivas naquela região onde foi esfregado, né? Sendo que, se o cabelo ficou com uma quantidade Q mais, porque ficou positivo, o pente tem que ficar com uma quantidade negativa. Isso é muito importante. O que um perde, o outro ganha. Conservação de carga elétrica aqui. Não vai haver essa diferença, né? Então, o que um perde, o outro ganha, porém, olha só, temos um sinal oposto, né? Um fica positivo, o outro fica negativo. Tá? Alguns detalhes importantes aqui para entender da eletrização por atrito, certo? Então vai haver, devido à fricção entre materiais diferentes, onde eu vou ter um corpo que vai perder elétrons ficando positivo e outro que vai ganhar ficando negativo, certo? Isso aí então, falando da eletrização por atrito, rápido, fácil, tranquilo, certo? Sem muito mistério esses processos, mas temos que entender bastante que nesses processos vamos ter alguém que perde e outro que ganha elétrons. Sempre pensando nos elétrons. Próton não sai do lugar aqui para nós, certo? Então, este perde elétrons ou ganha carga positiva, ou melhor, fica com excesso de carga positiva e este ganha elétrons e fica com excesso de carga negativa. Tá? E bem, até uma outra questão. No final, como eu tenho cargas de sinais opostos, a tendência entre esses dois é se atrair. Então, geralmente, o pente, se tu esfrega a escova no cabelo, geralmente a tendência é alguns fiozinhos acabarem se grudando na escova por causa dessa atração, dessa força de atração, né? Tá? E bem, esse pente depois geralmente é usado para atrair alguns papeizinhos, isso porque corpos neutros sempre sofrem atração, independente da carga que eles estão interagindo, né? Tá? Mas isso aí vocês veem no outro vídeo lá. Bem, aqui então, falar sobre a eletrização por condução. Tá? A eletrização por atrito ela tem uma vantagem que eu não preciso ter nenhum corpo eletrizado para eu poder criar uma eletrização. Né? Já a eletrização por condução eu preciso obrigatoriamente começar com alguém carregado. Né? Então eu vou usar aqui um exemplo que é clássico também, que é o exemplo de esferas condutoras. Né? Tem que ser condutoras para as cargas poderem sair de um lugar para outro. Aqui, neste caso, eu posso dizer que o pente é um tipo de isolante, então as cargas não saem dali, dificilmente conseguem se conduzir para o outro lado do pente, né? Mas aqui, usar esferas condutoras sob suportes isolantes,
certo? Então, aqui eu vou desenhar 2 desses. Tá? A maioria das questões a gente diz que é esferas idênticas, de mesmo material, certo? Vai ter uma aula que eu vou falar, mas muito no futuro, sobre esferas de tamanhos diferentes, como é que funcionaria isso, que daí já é uma situação um pouquinho mais complicada, já é uma coisa mais para nível ITA, IME, né, esses vestibulares. Mas bem, vamos supor então que eu tenho este corpo aqui inicialmente neutro, então a quantidade de carga dele eu posso dizer que é 0, tá, nesse instante. E este aqui começa com uma quantidade de carga, e bem, eu vou colocar aqui nas unidades de carga elétrica mesmo, um valor de menos 4 microcoulombs. Ok? Ao unir essas duas esferas condutoras, que estão presas por hastes isolantes, tá? Estão presas por hastes isolantes, então a carga não tem como fugir delas, ok? Essa quantidade de carga líquida, né, que eu vou chamar de Q, L carga líquida, 0 menos 4 microcoulombs, e vai ser o próprio menos 4 microcoulombs, né, vai ser distribuída por toda a região entre as duas esferas, né? Essa carga, não sei dizer, vai ser distribuída devido ao contato. Então, eu vou ter esse menos 4 microcoulombs distribuídos uniformemente nessas duas esferas agora, né? Fazendo a separação, novamente, das hastes. Tá? Só desenhar rapidinho aqui. Ah, fez um pouquinho menor, não tem problema. Separando novamente as hastes, o que eu vou ter? Uma separação. Como eu tenho duas esferas se separando, então esse menos 4 microcoulombs eu divido por 2. Ou seja, 2 microcoulombs para cada um desses corpos. E eu tenho feito aqui o processo de eletrização por contato, né? Veja, o que é importante aqui perceber, que essa esfera, que eu posso chamar de A, e outra de B, começa com carga nula, termina com uma carga negativa. Este que estava com menos 4 microcoulombs termina ainda com carga negativa, mas uma quantidade um pouco menor, né? Numa eletrização por contato entre dois corpos, né, ou três, né, num processo, os corpos sempre vão terminar com cargas de mesmo sinal, né? O sinal das duas no final é o mesmo. Aqui na eletrização por atrito, eu tenho sinais opostos. Aqui eu tenho sinais iguais, né? Só que aqui não acontece o atrito em si, não. É apenas um contato, né? As penas se encostam. E cuidado aqui nessa parte da carga líquida, né? Que se, por exemplo, eu tivesse aqui, né, mais 2 microcoulombs, eu teria que somar 2 com menos 4. Ficaria 2 menos 4, que dá menos 2. Daí quando separar, já é outro valor. Então cuidado, a carga líquida dos dois. Então se um deles já estiver, se os dois estiverem carregados, vai ter que somar os dois valores. Ou subtrair, depende do sinal da carga, ok? Tá? E aqui as hastes isolantes é para justamente essas cargas não escaparem, né? E daí a eletrização por condução, ou melhor também dizendo, eletrização por contato, nome principal. Tá? Terceiro e último processo de eletrização é a eletrização por indução. Tá? Bem, no processo de indução,
indução, primeiramente, tá? Nós temos uma coisa chamada ligação terra, ou também chamada aterramento, tá? Que a gente utiliza geralmente um símbolo assim, certo? O que é essa ligação terra? É uma ligação, exemplo ali da haste. Tá? Eu tenho a haste, que eu recém-eletrizei, ou melhor, a haste não, a esfera, recém-eletrizei com menos 2 microcoulombs, certo? E eu vou fazer uma ligação através de um fio entre esse corpo, condutor, e a superfície da Terra, né? A Terra, por convenção, possui uma quantidade de carga líquida igual a zero praticamente. Tá? Zero mesmo. Então, o que ocorre? Essas cargas, elas irão se deslocar, no caso, como eu tenho menos, né, carga negativa, eu tenho elétrons aqui. Então, eu vou ter um deslocamento de elétrons saindo deste corpo e indo para a superfície. De forma que, se eu cancelo esse fio, se eu corto esse fio depois, né, eu desfaço essa ligação, o corpo volta a ser neutro, né? Isso pode ser feito com fio, pode ser feito através de um contato, né, humano mesmo, se a pessoa estiver em contato com a superfície também serve, né, como meio para conduzir essas cargas, ok? Que é um processo basicamente que faz para quê? Para descarregar, para tirar excesso de carga. Isso é muito utilizado em alguns equipamentos, que é o fiozinho verde, que tem muito equipamento, é justamente isso, chamado aterramento ou fio terra, certo? Vai fazer esse processo de deslocar as cargas de forma que no final eu tenho carga líquida zero. Tá? Mas bem, isso aqui é quando eu tenho esse fio sozinho. A indução eu utilizo dessa manobra, mas para forçar uma eletrização. Como? Eu tenho, fazer aqui novamente a haste, fazer algumas vezes. Tá? Eu tenho a haste aqui, que inicialmente está neutra, que ele é o chamado de induzido. É o que vai sofrer o processo. E eu tenho um corpo, geralmente, usar um bastão aqui, por exemplo, que é o chamado de indutor. Tá? Por questões aqui, eu vou botar uma carga positiva, certo? Negativa também daria certo, vai dar o mesmo procedimento, só cuidem que se está negativo, está com excesso de elétrons, então ele tem que perder elétrons para ficar neutro. Se está positivo, que nem aqui, ele está com falta de elétrons, então ele tem que receber, né? Aliás, eu vou fazer até o contrário para contrapor com esse exemplo aqui. Ó, negativo, tá? Bastão negativo. Ok? Bem, se eu aproximar esse indutor do induzido, fazer uma aproximação entre eles, né, vai haver primeiramente uma atração, né, eu tenho um corpo neutro, corpos neutros sofrem atração por qualquer corpo carregado, e isso por quê? Porque eu vou ter um deslocamento das cargas no meu induzido, de forma que eu vou ter as cargas positivas para este lado, né, como o bastão é negativo, o indutor, cargas positivas se deslocam para a direita e as negativas para a esquerda. Feito isso, eu vou fazer, né, a ligação terra. Só que o que ocorre, né? Como eu tenho o indutor negativo, a tendência às cargas negativas é quererem se afastar cada vez mais e as positivas se aproximarem cada vez mais. Então esta ligação vai gerar um deslocamento de cargas, neste caso, do corpo para a superfície da Terra. Por quê? Porque as cargas negativas têm que sair daqui, né? Se fosse positivo, eu ia atrair cargas positivas, né? O fluxo seria o contrário, seria elétron saindo da superfície e indo para o corpo carregado. Então, vou ter isso aqui.
Após isso, eu tenho que primeiro a desfazer a ligação, terra, e segundo, afastar o indutor. Se eu fizer de primeiro afastar o indutor e deixar o fio aqui, bem, ele volta a ser neutro, porque o fio afastado de um indutor, ele vai fazer o processo de ligação terra, de aterramento, né? Mas com o indutor aqui eu garanto que as cargas vão estar positivas desse lado e as negativas se afastando, né? Bem, então, feito esses dois processos nessa ordem, eu termino que, como a esfera perdeu elétrons, né, ela acaba, no fim do processo, carregada positivamente. Tá? Salientando um detalhe aqui, todas as cargas num condutor sempre se concentram na superfície. Ok? As cargas em um condutor se concentram na superfície. Por quê? Como é um condutor, as cargas elas conseguem se deslocar com facilidade. Como as cargas tendem a se afastar de sinais iguais, certo? Elas vão querer ficar o mais longe possível, que é onde? Na superfície. Tá? Então, no final, eu acabo tendo isso. Tá? E aqui, dois detalhes que tem a indução parcial e a total. Tá? A parcial, ó, supondo que esse indutor tem uma quantidade de Q maiúsculo. E no final, o meu induzido acabe terminando com uma quantidade de Q minúsculo. Tá? A parcial é quando esse Q minúsculo, a carga do induzido, é menor que a carga do indutor. Polarização parcial. Total é quando os dois são iguais. Né? Então, a carga do indutor e do induzido são iguais no fim do processo. Eu sei que foi uma indução total. Certo, pessoal? Bem, esses são os três processos de eletrização, ok? Tem muito mais coisas que não dá para falar num vídeo só, mas vai ser comentado em vídeos posteriores, ok? Mas espero que com isso eu tenha já ajudado vocês, lembrando que tem uma lista de exercícios para vocês praticarem aí, ok? Então só peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem ele nas redes sociais, certo? Para ajudar cada vez mais o canal aqui. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!